Olá, meu nome é Lélio Correia e você está no canal da Medicina Abstrata. E esse é o quinto vídeo-aula do canal da Medicina Abstrata. Nele nós vamos tratar dos acidentes de natureza afetiva como causas das doenças abstratas. Vamos tratar também sobre o ponto de origem onde começam as doenças abstratas, o itinerário que a doença abstrata percorre até se constituir uma doença abstrata, tá certo? Então, temas que eu reputo da maior importância, ok? Bom, o primeiro tipo de acidente de natureza afetiva que vai ensejar em doenças abstratas é a desestruturação concreta ou somente emocional da família biológica. Um exemplo de desestruturação concreta: separação dos pais biológicos, tá certo? Os pais se separam, a criança ou adolescente vai ficar privado desse fluxo afetivo conjugal, que forma o campo primário de energia afetiva conjugal para ele, tá certo? Na hipótese dos pais se separarem, mas ainda assim conseguirem manter um convívio com essa criança harmonioso, né, dando atenção, dando assistência afetiva, ainda assim ele vai ficar privado, né, de 1/3 de energia afetiva, o corpo abstrato dele. Só vai ter 2/3, ok? De energia afetiva no corpo abstrato dele. Eu falo também numa desestruturação emocional. Um exemplo é aquela situação em que os pais biológicos não são separados, mas a família vive em permanente desarmonia, sabe? Às vezes o pai é alcoólatra, né, ou algum outro tipo de dependência química, violência doméstica, entende? Então isso eu considero uma desestruturação emocional e, consequentemente, um tipo de acidente de natureza afetiva capaz de gerar doenças abstratas futuramente no ser humano, tá certo? O segundo tipo de acidente de natureza afetiva é o abandono afetivo parcial ou total, paterno ou materno. Abandono afetivo. Mas o que seria isso? É aquela hipótese do pai que se separa da mãe e separa também do filho ou da filha, some no mundo, não quer saber, não dá mais importância. Entendeu? Isso vai gerar interferências nos fluxos afetivos, consequentemente danos ao corpo abstrato dessa criança. Por quê? Porque ao interromper os fluxos, a fluxação afetiva, vai passar a chegar menos energia afetiva no corpo abstrato desse ser humano. E a redução do nível de energia afetiva é que é a causa das doenças abstratas. Eu chamo de causa secundária. Tá certo? E eu falo no abandono parcial ou total. E, às vezes, o pai separa da mãe e separa do filho, some, mas depois regressa, retorna, restabelece esse vínculo. Mas, ainda assim, apesar do retorno, apesar do restabelecimento dos fluxos, o dano já foi causado. Irreversível. Entendeu? A pesquisa me mostrou isso. Ok? Terceiro tipo de acidente de natureza afetiva: rejeição paterna ou materna agravada com tentativa de aborto. Tive um caso na minha pesquisa em que o pai negava amor deliberadamente para o menino. Ele, quando ingressou na adolescência, ele passou a consumir drogas, ou seja, ingressou no grupo dos que vão consumir drogas. Aos 17 anos ele foi pai, ou seja, paternidade precoce. Aos 19 anos ele foi pai de novo, paternidade precoce novamente. E aos 21 anos ele se matou enforcado num viaduto de São Paulo.
tá certo? Por quê? Porque a rejeição paterna, no caso, ele ficou privado desse fluxo afetivo paterno. Esse campo de energia afetiva paterna, campo primário de energia afetiva paterna, deixou de existir. Ele ficou somente com esses dois campos. O campo primário de energia afetiva materna e o campo primário de energia afetiva conjugal. Porque o pai não deixou de amar a mãe. Para ele foi importante, mas infelizmente teve esse fim trágico, tá certo? Não foi suficiente. Só o fato de ficar privado deste campo primário de energia afetiva paterna foi o suficiente para terminar em tragédia a vida daquele jovem, tá certo? O quarto tipo de acidente de natureza afetiva é um único pensamento paterno e ou materno de recusa da gravidez. Que situação é essa? É aquele caso em que, por exemplo, partindo da mãe, esse pensamento, ela toma conhecimento da gravidez e pensa, eu não queria engravidar nesse momento, ou eu não queria engravidar, mas ainda assim depois resolve prosseguir na gravidez. Só esse pensamento já gerou lesão emocional e mental nesse feto e, consequentemente, na criança, na futura criança, no futuro adolescente, no futuro adulto. Entendeu? Só o pensamento. Equivale, sabe, ao quê? Aquela situação em que a pessoa o cérebro da pessoa fica privado de oxigênio por 5 minutos. Ela até pode vir a sobreviver, mas os danos são irreversíveis. Aqui é a mesma coisa. Um único pensamento é capaz de causar danos irreversíveis. E se for do pai, a mãe engravidou, foi comunicar o pai, né, biológico da gravidez, e ele pensa, eu não queria ser pai nesse momento. Isso também vai gerar interferência, rompimento, ainda que depois ele resolva assumir a paternidade, mas só o ato de pensar, recusar, através de pensamento, essa gravidez, já interrompeu temporariamente. E só por essa interrupção temporária já foi suficiente para gerar um dano emocional e mental nessa criança. Tá certo? Ainda que depois venha cobrir essa criança de amor, mas o dano já está feito. A verdade é essa. O quinto tipo de acidente de natureza afetiva: parto por cesariana ou a fórceps. Por que eu considero essas duas situações formas de acidente de natureza afetiva? Porque eu vi na pesquisa situação de casais, né, com filhos portadores de transtornos, e ao entrevistá-los, eles disseram para mim, não, a gravidez do nosso filho foi normal, não tivemos nenhuma desavença, eu e minha esposa, não tivemos nenhuma briga, nada disso de casal. Quer dizer, nenhum tropeço durante a gravidez. E nosso filho desenvolveu esse tipo de transtorno. Mas, na verdade, a criança tinha nascido através de cesariana. Porque a cesariana, assim como o parto a fórceps, não são formas naturais de nascer. Há uma interrupção brusca, agressiva, violenta no ato de nascer. Aqui eu quero fazer uma pausa para fazer uma observação. Para a teoria da afetividade e, consequentemente, para a medicina abstrata, o ato de nascer, por si só, não causa nenhum dano ao ser humano. Zero de dano emocional ou mental ao ser humano. O ato de nascer de parto normal, parto natural. Ao contrário de outras teorias que entenderam que só o ato de nascer causa dano. Não. Para a teoria da afetividade que eu elaborei e para a medicina abstrata, o ato de nascer não causa nenhum dano ao ser humano. Muito pelo contrário. Tá bom?
O sexto tipo de acidente de natureza afetiva é a morte, que eu chamo de evento morte. A morte, ela vai interromper definitivamente, né? Ela vai romper, dependendo de quem venha a falecer, ela vai romper, em definitivo, os campos de energia afetiva, tá certo? Então, é de forma permanente, ok? Então, um exemplo, vamos supor que seja o pai que venha a falecer. Com o evento morte desse pai, essa criança ou adolescente vai ficar privado do campo primário de energia afetiva paterna, né? E do campo primário de energia afetiva conjugal, ficando somente com o campo primário de energia afetiva materno, né? Que é o amor que a mãe vai continuar sentindo por ele e o amor que essa criança vai continuar sentindo pela mãe. Porém, o corpo abstrato dessa criança, com o evento morte, vai ficar privado de 2/3 de energia afetiva. O nível de energia afetiva no corpo abstrato dessa criança ou desse adolescente estará reduzido em 2/3. E aí eu faço aqui uma outra observação. Quanto menor for o nível de energia afetiva no corpo abstrato do ser humano, mais graves serão as lesões emocionais e mentais e, consequentemente, mais graves serão as doenças abstratas. Certo? De tudo que foi dito até agora, a conclusão que se pode chegar, qual é? As doenças abstratas, enfermidades abstratas ou também patologias abstratas, elas começam no corpo abstrato do ser humano. Elas não começam no corpo concreto. O corpo concreto do ser humano, que é esse aqui, o corpo humano, ele é órgão de impacto das doenças. Por isso é que, se você não atacar a causa primária da doença, se reportar só com medicamentos para o corpo concreto, a doença vai aparecer em outra parte do seu corpo, porque você não atacou a doença na origem. O corpo humano do ser humano, o corpo concreto, é um órgão somente de impacto das doenças. As doenças não nascem aqui. 99% das doenças, elas nascem no corpo abstrato do ser humano. Tá certo? Bom, dito isto, o ponto de origem também a gente pode concluir que são esses campos de energia afetiva. Né? O rompimento desses campos provocados pelos acidentes de natureza afetiva é o ponto de origem das doenças. E aí a gente vai falar do itinerário, ou daquilo que eu chamo de iterdamenon, o itinerário das doenças. Até a doença se constituir, qual é o caminho que ela percorre? Primeiro, é uma causa externa ao ser humano. Em regra, ela é externa e não interna. Ou seja, é uma causa exógena. Tá certo? Através dos acidentes de natureza afetiva. E aí, essa causa rompe um desses campos primários, consequentemente interrompe o fluxo de afetividade, e aí, ao romper, a energia afetiva que vai sofrer uma redução, tá certo? Ela vai chegar reduzida, primeiramente no plano emocional, mais precisamente no campo emocional, mais precisamente no núcleo desse campo emocional, que é, como a gente viu no vídeo aula passado,
o centro de radiação da energia afetiva, né? Está aqui no núcleo do campo emocional, e aí essa redução é que vai ensejar, o nível de redução é que vai ensejar as doenças. Uma vez chegado essa comunicação de redução do nível de energia afetiva no plano emocional, essa mensagem será encaminhada ao plano mental. E aí serão formadas as lesões emocionais e mentais, tá certo? De onde vêm as dores e sofrimentos e, consequentemente, as doenças abstratas. No vídeo aula passado, eu falei em NAP. NAP é a necessidade afetiva permanente do corpo abstrato do ser humano. Por quê? Da mesma forma que esse corpo concreto tem um elemento predominante, que é a água, e que precisa ser reposta permanentemente, que é o que eu chamo de necessidade hídrica permanente, sob pena de adoecimento, né? Começar com uma desidratação e avançar para outros tipos de doenças, se você não beber água. Da mesma maneira, o corpo abstrato do ser humano também tem um elemento predominante, que no caso é o amor, porém condensado em forma de energia afetiva, que se não for reposta permanentemente, também vai gerar doenças. Tá certo? É o que eu chamo de necessidade afetiva permanente do corpo abstrato do ser humano. Que tipo de doenças? Neuroses, psicoses, perversão, demais tipos de transtornos e síndromes. E quanto mais baixo for o nível de energia afetiva no corpo abstrato do ser humano, mais graves serão as doenças abstratas. Nada obstando que uma pessoa que fique privado dos 3 campos primários de energia afetiva, o exemplo que eu dou é aquela criança ou adolescente que é dada em adoção. Essa criança ficou privada dos 3 campos primários de energia afetiva dela. A tendência é que ela desenvolva algum tipo de neurose, algum tipo de psicose e perversão. Tá certo? Então, é o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo aula e quero agradecer a atenção, pedir para que se inscrevam no canal, ativem o sininho ao se inscreverem, digam se gostaram do tema, se gostaram peço que compartilhem, tá certo? E se quiserem fazer críticas construtivas, podem fazer, que eu estou aqui para discuti-las, fazer comentários também. Bom, o canal da Medicina Abstrata, ele tem 2 grandes objetivos, que é a divulgação da medicina abstrata propriamente dita e captação de recursos para a segunda grande meta, que é fundar a primeira escola de medicina abstrata para que possamos formar médicos abstratos. Só que para fundar essa escola, a gente precisa de recursos. E aí, então, o segundo objetivo do canal da Medicina Abstrata é captar recursos para esta finalidade, ou seja, fundar a Escola de Medicina Abstrata, tá certo? Para isso, peço doação, que pode ser depositada na conta que tem como chave Pix, o número 24 981 18 47 79, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo aula.